Estrutura da dissertação. Da leitura do texto, podemos tirar algumas conclusões. Trata-se de um texto dissertativo, em linguagem objetiva, em que o autor procura demonstrar seu ponto de vista acerca de um tema, visando convencer o leitor por meio de uma sequência lógica de argumentos. Podemos ainda observar que o texto apresenta algumas partes bem definidas. Primeira parte, introdução. É formada pelo primeiro parágrafo, em que o autor define o tema que será abordado, a sociedade humana, e apresenta uma tese, ou seja, um ponto de vista que irá defender acerca do tema proposto. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras. Texto. Viver em sociedade. Primeiro parágrafo. A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem uma às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos. Segunda parte. Desenvolvimento. É formada pelos 4 parágrafos subsequentes, em que o autor apresenta uma série de argumentos para a sua melhor compreensão. Vamos analisar parágrafo por parágrafo. Segundo parágrafo. O autor argumenta a partir das necessidades de ordem material. Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia. Terceiro parágrafo. A argumentação está centrada nas necessidades de ordem espiritual. Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transporte, os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, de amar-se, de ser amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças. Quarto parágrafo. Se nos 2 parágrafos anteriores o autor apontou necessidades materiais e espirituais, no 4º parágrafo ele alarga seu horizonte e o universaliza o argumento,
A vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Repare que nesses 3 parágrafos, o foco real recai sobre os seres humanos que formam a sociedade. No 5º parágrafo, o foco se deslocará para a sociedade. Quarto parágrafo, os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos, mas essa pessoa estaria em pouco tempo sentindo falta de companhia, sofrendo tristeza e solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto, e muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinho por muito tempo. No 5º parágrafo, aqui a argumentação está centrada na organização da sociedade. É preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva realmente para esse fim, ou seja, para satisfazer as necessidades da pessoa humana. Mas justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades. É preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva realmente para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana, ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades. É aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades. Aquela em que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos. Então, essa foi a segunda parte, de desenvolvimento. Terceira parte, conclusão. No 6º parágrafo, o autor amarra as ideias e procura transmitir uma mensagem ao leitor, para que isso, o anteriormente exposto, seja possível. É preciso que todos exerçam seus direitos e cumpram deveres. Observe como essa sequência constatada no texto obedece a um rigoroso planejamento. Ao começar a escrever, o autor sabia de antemão como iria introduzir o tema e como iria desenvolver a argumentação para chegar à conclusão previamente definida. O planejamento é fundamental para a organicidade da dissertação. Então é importante o planejamento. 6º e último parágrafo, conclusão. Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir
seus deveres e suas responsabilidades sociais. É importante a estrutura, né? O planejamento é fundamental para a organicidade da dissertação.